Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Um levantamento do Jornal da Record mostra que mais da metade dos furtos de cabos de energia em São Paulo ocorrem durante o dia. Em todo o estado foram registradas quase 20 mil ocorrências desse tipo de crime nos 8 primeiros meses do ano. Numa linha de trem em Itapevi, na Grande São Paulo, 2 pessoas são observadas de longe. Está claro, é dia. Uma delas usa um martelo para levar cabos de cobre perto dos trilhos. Este outro flagrante mostra uma explosão num poste. É mais um furto de fios de energia, logo no início da manhã. Dessa vez, na zona sul de São Paulo. Na zona oeste da capital, o flagrante é de uma tentativa frustrada de furto, logo às 5h30 da manhã. O homem faz de tudo para arrancar a fiação do portão automático de um condomínio. Não consegue e desiste. O Jornal da Record analisou quase 20 mil boletins de ocorrência registrados no estado de São Paulo entre janeiro e agosto, pelo mesmo motivo, furto de fios e cabos. Durante a noite e a madrugada, houve 8.417 casos. Mas o que chama a atenção é que esse tipo de crime tem ocorrido principalmente durante o dia e já representa mais da metade dos casos. Na avaliação do especialista em segurança, o mapeamento dos horários e das regiões com maior incidência de furtos de fios pode ajudar a combater esse tipo de crime. Nesse local que tem mais, deve ser declarada prioridade para a ação policial, tanto da investigação como da próprio patrulhamento da Polícia Militar. Os moradores deste condomínio costumam flagrar furtos de cabos na linha de trem, que passa bem perto. Eles roubam aqui mesmo ou trazem já de outros locais também, né? Porque aí eu também não sei, quando a gente flagra é exatamente já queimando os fios. Veja agora outras notícias desta quarta-feira. Rony Lessa e Elcio de Queiroz enfrentam júri popular pelos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. Torcida organizada do Palmeiras é proibida de ir a estádios depois de emboscada que matou o torcedor. O desespero de lojistas para apagar incêndio em shopping de comércio popular em São Paulo. Comissão da Câmara aprova projeto que proíbe celular nas escolas. Saiba as novas regras para o transporte de animais em aviões. Na Espanha, a pior enchente em décadas deixa mortos, desaparecidos e um cenário de destruição. Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. A Justiça decretou a prisão temporária de 6 palmeirenses suspeitos de participar da emboscada contra os torcedores do Cruzeiro no domingo, na Grande São Paulo. A principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Alviverde, está proibida de entrar nos estádios paulistas. Depois de 3 dias de investigações, a polícia fechou o cerco sobre os autores da emboscada do último domingo, promovida por integrantes da Mancha Alviverde contra 2 ônibus da organizada Máfia Azul do Cruzeiro. A Justiça de São Paulo decretou hoje a prisão temporária de 6 integrantes da organizada palmeirense, entre eles Jorge Luiz Sampaio Santos, o presidente da torcida. Há 2 anos, ele foi vítima de um ataque da Máfia Azul. A emboscada de domingo teria sido uma vingança. Também foi autorizado o cumprimento de mandados de busca e apreensão em 8 locais, incluindo a sede da torcida. A gente não sabe, porque não tem acesso aos autos, entendeu? A gente pediu desbloqueio agora, juntamos a documentação para poder ter acesso aos autos. A partir de hoje, a Mancha Alviverde está proibida de frequentar estádios de futebol no estado de São Paulo. A Federação Paulista baixou uma portaria nesse sentido, acolhendo sugestões da Justiça de Mairiporã e do Ministério Público. Para o especialista, uma medida de impacto, mas com pouco efeito. É a lógica da exclusão e não a lógica do entendimento. Isso vale para a nossa sociedade. A gente não vai construir uma sociedade pacificada se a gente não tiver entendimento.
O Ministério Público de Minas Gerais também pediu o banimento da organizada palmeirense nos estádios mineiros por 2 anos, com a sugestão de que a proibição se estenda para todo o país. Para o especialista, o confronto entre as organizadas era uma tragédia anunciada. O ataque deixou um torcedor mineiro morto e 17 feridos. A gente está há décadas discutindo a questão da violência no futebol e a gente não tem a formulação de uma política de segurança específica para as torcidas organizadas e para o futebol. Um incêndio de grandes proporções atingiu um shopping no Brás, um dos maiores centros de comércio popular do país. O fogo começou pouco depois das 6h30 da manhã e só foi controlado por volta do meio-dia. À tarde, bombeiros ainda faziam o trabalho de rescaldo. Do alto, dava para ver a dimensão do incêndio, que atingiu uma área de 18 mil metros quadrados. Essas imagens mostram quando comerciantes perceberam que uma das 200 lojas do shopping pegava fogo, antes mesmo do estabelecimento abrir ao público. Pegando fogo do rápido. Não deu para salvar nada? É nada. Moradores e comerciantes de prédios vizinhos precisaram sair às pressas e carregavam o que podiam. Em alguns momentos do dia, a coluna de fumaça chegou a uma altura de 150 metros e pôde ser vista de várias regiões da cidade. O rapaz veio trabalhar e falou que estava pegando fogo, eu vim para cá. Só tristeza mesmo. Parte do teto do shopping desabou. Apesar da proporção do incêndio, não houve feridos graves, apenas algumas pessoas que inalaram fumaça. Cerca de 70 homens do Corpo de Bombeiros trabalharam no combate às chamas e a preocupação era de que o incêndio, que se alastrou rapidamente, atingisse também os prédios vizinhos e residenciais que foram desocupados pela Defesa Civil ainda no início da manhã. As ruas de pelo menos 4 quarteirões no entorno do shopping foram interditadas. Linhas de ônibus precisaram ser desviadas. Diariamente, mais de 500 mil pessoas circulam pela região. A energia elétrica e o gás foram cortados durante o combate ao incêndio. A maior dificuldade que a gente tem nesse combate é justamente a quantidade de carga de incêndio. Tem muita coisa para queimar, demora-se muito tempo. Esse é o segundo incêndio no Centro Popular nos últimos dias, o que reforça a necessidade de manutenção preventiva e fiscalização. Esses materiais têm prazo de validade. Então, a partir do momento que a validade vai se esgotando, a probabilidade de uma interferência negativa, por exemplo, um incêndio, é cada vez maior. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, o shopping tem licença para funcionar, mas o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros está vencido desde agosto. Em nota, a direção do shopping lamentou o incêndio e disse que pretende retomar o funcionamento o mais rápido possível, mas não comentou o fato do auto de vistoria dos bombeiros estar vencido. Começou no Rio de Janeiro o julgamento dos ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio Queiroz, réus confessos dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. A ex-assessora de Marielle e única sobrevivente do ataque foi a primeira a ser ouvida. Foram 6 anos e 7 meses de espera. Hoje eu espero que eles paguem pelo que eles fizeram com a gente. Eu espero que a condenação deles seja exemplar, que seja à altura do que eles fizeram. Foi o primeiro dia de julgamento dos ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio Queiroz, réus confessos dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Os 2 acusados participaram por videoconferência, porque estão presos fora do Rio de Janeiro. Ao todo, 9 testemunhas foram convocadas, 7 indicadas pelo Ministério Público e 2 pelos advogados de Rony Lessa. A defesa de Elcio Queiroz desistiu de ouvir as testemunhas que havia indicado. O primeiro depoimento foi da ex-assessora de Marielle, Fernanda Chaves, que estava no carro e sobreviveu aos disparos. Ela pediu que os acusados não acompanhassem o depoimento. Fernanda disse que a vereadora nunca relatou ameaças e deu detalhes do momento do ataque.
Houve a rajada, eu me abaixei, me encolhi atrás do banco. Eu percebi que o Anderson esboçou dor, falou ai. A Marielle estava imóvel, senti o braço dela por cima de mim, o peso do corpo dela em cima de mim. Emocionada, a mãe de Marielle também foi ouvida. A minha dor não tem nome aqui, não tem como alguém mensurar o que é isso. Mas eu vou estar aqui para dizer que eu estou aqui para isso, para pedir justiça para Marielle e para o Anderson. Mônica Benício, ex-companheira de Marielle, e Agatha Reis, viúva de Anderson Gomes, também foram ouvidas. O julgamento fez uma pausa após o depoimento de um dos policiais envolvidos na investigação. Uma perita convocada pelo Ministério Público não compareceu à audiência. O júri popular, que vai decidir se os réus serão condenados, foi sorteado e é composto por 7 homens. Marielle e Anderson foram executados a tiros em março de 2018, durante uma emboscada no centro do Rio de Janeiro. Segundo a investigação, Rony Lessa foi quem efetuou os disparos, enquanto Elcio Queiroz dirigiu o carro usado no crime. Os dois foram denunciados por duplo homicídio triplamente qualificado e uma tentativa de homicídio. Os acusados estão presos desde 2019. O motivo do crime seria a grilagem de terras na zona oeste da cidade. Segundo a delação de Rony Lessa, os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão seriam os mandantes do crime. O delegado Rivaldo Barbosa foi acusado de atrapalhar as investigações. Os 3 estão presos e negam envolvimento no crime. Hoje é mais um passo dado, mas a gente espera que seja um passo que fique de exemplo, que fique de força, que fique, enfim, num lugar onde não pode ser normal banalizar, assassinar uma mulher com 5 tiros na cabeça. Rony Lessa está sendo interrogado nesse momento. A repórter Nicole Tim está no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Boa noite, Nicole. Qual a previsão do júri acabar? Boa noite, Celso, Cris. Olha, a expectativa é de que o julgamento siga durante toda a noite. No fim desta tarde, um delegado e um policial foram ouvidos pelo júri. Eles são testemunhas de defesa de Rony Lessa e atuaram na investigação da Polícia Federal, que foi aberta a pedido do Ministério da Justiça no ano passado. O interrogatório de Rony Lessa, feito por videoconferência, já começou. Ele confirmou que Marielle era uma pedra no caminho para lotear terrenos para milicianos. Finalizada essa etapa, terá os debates entre promotores e a defesa dos acusados. Depois disso, o júri deve se reunir para tomar uma decisão. O Ministério Público pede a condenação máxima de 84 anos de prisão para os executores. Celso, Cris. Obrigado, Nicole. Olha, e foi destaque no mundo inteiro. Pelo menos 95 pessoas morreram vítimas das enchentes na Espanha. De acordo com as autoridades, é a pior tragédia das últimas 3 décadas no país. Nas regiões leste e sul do país, a chuva forte alagou cidades inteiras. Em Valência, na costa mediterrânea, a enxurrada arrastou dezenas de carros. A água inundou esta casa de repouso e os idosos, muitos com dificuldade de mobilidade, não tiveram tempo de sair e esperaram pelo resgate no meio da água. Na região da Andaluzia, rios transbordaram e a correnteza levou tudo que havia pela frente. Veículos foram arrastados e encobertos. Nem o carro da Guarda Civil conseguiu atravessar o lamaçal. Nessas imagens gravadas pela Defesa Civil da cidade de Utiel, é possível ver os estragos dentro de uma das casas atingidas. A União Europeia colocou todo o sistema de satélites da Agência Meteorológica Copérnicos para auxiliar as equipes de resgate na busca pelas vítimas. Portugal está sob o alerta amarelo na região central do país, com previsão de chuvas intensas, mas com um volume menor do que as registradas na Espanha. Na cidade de Málaga, houve deslizamentos de terra e quedas de árvores. Esta mulher precisou de ajuda para sair de casa. Os bombeiros tiveram que usar helicópteros para resgatar pessoas ilhadas. Esta criança foi resgatada de uma área completamente inundada. Os resgates entraram noite adentro.
As equipes de socorro percorreram as ruas em botes. Câmeras de visão noturna ajudaram a localizar vítimas. Pessoas e animais foram resgatados. Ainda não foi divulgado o número exato de vítimas. De acordo com as autoridades, há muitas pessoas desaparecidas. Ainda hoje, imagens mostram o ataque de drones da Rússia contra tropas ucranianas. Governo federal anuncia mais de R$1 trilhão em investimentos no programa Nova Indústria Brasil, com projetos de cidades sustentáveis e mobilidade verde. Comissão de Educação da Câmara aprova projeto que proíbe o uso do celular nas escolas. Foram criados mais de 247 mil empregos com carteira assinada só em setembro. Um crescimento de 21% na comparação com setembro do ano passado. O setor que mais abriu vagas foi o de serviços, com um saldo de mais de 128 mil vagas. No ano, o acumulado é de quase 2 milhões de novos postos de trabalho. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho. O governo federal anunciou hoje investimentos no programa Nova Indústria Brasil. O Luiz Fara Monteiro, de Brasília, traz os detalhes. Oi, Fara, boa noite. Oi, Cris. Muito boa noite a você, ao Celso e a todos que acompanham o Jornal da Record. O governo anunciou hoje mais de R$1 trilhão que serão destinados a projetos de infraestrutura, saneamento e moradia. No total, serão investidos até 2029 R$1 trilhão e 60 bilhões na chamada mobilidade verde e em cidades sustentáveis. 75% virão da iniciativa privada. O montante faz parte do programa Nova Indústria Brasil, lançado em janeiro deste ano pelo Ministério comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. É boa notícia do começo ao fim, porque melhora a vida das pessoas, casa, saneamento, infraestrutura, reduz custo, impulsiona a economia e geração de emprego. O presidente Lula participou do evento no Palácio do Planalto, mas não discursou. Aloysio Mercadante, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, fez um balanço do volume de recursos reservados pela instituição para impulsionar o programa e ainda cutucou o ministro da Fazenda. Nós já cumprimos em 1 ano e 9 meses 59%, 154 bilhões de reais de crédito dos 325 que nós temos compromisso. Nós estamos muito adiantados da nossa meta e a DAI vamos precisar de mais dinheiro, porque nós estamos com o pé no acelerador. O presidente ainda se reuniu nesta quarta-feira com o ministro da Defesa, José Múcio, com o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban, e com a presidente da Petrobras, Magda Chambriat. Foi a primeira vez que Lula trabalhou durante todo o dia aqui do Palácio do Planalto, desde o acidente doméstico há 11 dias. Amanhã, novos exames devem liberar o presidente para viagens. Por enquanto, estão previstas participações dele no Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico no Peru e no encontro do G20 no Rio de Janeiro. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que nós vimos há pouco aí na reportagem, disse que há um acordo dentro do governo sobre o pacote de corte de gastos. E o conjunto de medidas virá por meio de uma proposta de emenda constitucional que será enviada ao Congresso. Um dia depois do dólar chegar ao valor mais alto desde 2021, Fernando Haddad disse que a Casa Civil e o Ministério da Fazenda chegaram a um denominador comum em relação ao projeto de corte de gastos que vai tentar manter as contas do país dentro do arcabouço fiscal. Houve uma convergência em torno disso da Casa Civil com a Fazenda e isso que nos permite destravar os trabalhos de fazer uma redação e conversar com os líderes depois. A dinâmica das despesas obrigatórias tem que caber dentro do arcabouço. Então a ideia é fazer com que as partes não comprometam o todo. E o arcabouço
tenha sustentabilidade de médio e longo prazo. Mesmo anunciando o acordo, Haddad não antecipou quais serão as medidas e nem quando devem ser divulgadas, mas indicou que elas devem ser apresentadas ao Congresso por meio de uma PEC, proposta de emenda à Constituição. Para Simone Tebet, ministra do Planejamento, o plano do governo deve ser profundo, mas sem comprometer direitos. É o primeiro pacote de estrutural que nós temos. O primeiro de pelo menos 2 que nós teremos que fazer. Nós não vamos mexer com direitos de ninguém, mas tem muita coisa para mexer, muita política pública ineficiente que pode ser remodelada. Nós não temos pressa na aprovação, nós temos pressa na entrega. Apesar de já haver acordo entre Casa Civil e Ministério da Fazenda, a palavra final sobre o assunto será dada pelo presidente Lula. Desde o início da semana, a equipe econômica tem se reunido com o presidente para ajustar os detalhes, mas a demora para a apresentação das medidas tem preocupado o mercado financeiro. Para Fernando Haddad, a preocupação é legítima, mas o ministro disse que o Brasil vai cumprir a meta fiscal. A Câmara dos Deputados rejeitou um destaque da reforma tributária que propunha a criação de um imposto sobre grandes fortunas. Foram 262 votos contra e 136 a favor. Essa emenda previa a tributação anual de patrimônios superiores a 10 milhões de reais. Essa taxação poderia render 70 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. O governo conta com esses recursos para o ajuste fiscal. O projeto agora segue para o Senado. O governo Nicolás Maduro convocou o embaixador da Venezuela no Brasil para retornar ao país. O que significa? Na prática, essa medida pode levar a uma ruptura diplomática entre as duas nações. Nós vamos saber agora os detalhes ao vivo com o Clébio Cavagnoli. Clébio, boa noite. Olá, Fara. Boa noite a você e a todos. A convocação de Manuel Wadel representa um gesto de repreensão e acontece depois do veto do Brasil à adesão da Venezuela ao BRICS, grupo que reúne países de economia emergente, como Brasil, China e Índia. Outro motivo apontado pelo governo venezuelano foi uma crítica do assessor do presidente Lula para assuntos internacionais, Celso Amorim, que classificou como quebra de confiança a relação entre Brasil e Venezuela. Ele se referiu à crise que se arrasta desde a eleição presidencial no país vizinho e às desconfianças sobre a vitória de Maduro sem a apresentação das atas eleitorais. O Itamaraty não se manifestou. Volto com você, Fara. Obrigado pelas informações ao vivo, Clébio. Eu fico por aqui e para você saber mais notícias de Brasília, basta acessar o r7.com. Nós voltamos ao estúdio em São Paulo, Cris e Celso. Obrigada, Fara. Veja a seguir, quadrilhas recrutam mulheres grávidas para levar drogas para o exterior. Veja quais são as novas regras para o transporte de animais em aviões. O presidente Joe Biden chama apoiadores de Donald Trump de lixo e é grande a repercussão entre os candidatos à Casa Branca. O Ministério de Portos e Aeroportos lançou hoje um plano para melhorar o transporte aéreo de animais domésticos. Mas as empresas não são obrigadas a cumprir as novas regras. O plano, chamado de PATA, foi elaborado com a ajuda de donos de pets, que encaminharam mais de 3 mil sugestões. Um dos principais pontos é o sistema que vai rastrear o animal durante o voo, em tempo real. O plano, baseado em práticas internacionais, prevê que um veterinário esteja de prontidão para casos de urgência, além da criação de um canal de comunicação direta com o tutor. As empresas aéreas que aderirem de forma voluntária terão até o dia 30 de novembro para se adaptar às novas regras. A gente fica feliz em as companhias aéreas assumirem também essa responsabilidade de poder priorizar o transporte animal do Brasil e vai automaticamente qualificar desde os seus funcionários, a governança da companhia aérea para que ela possa oferecer um melhor serviço de qualidade. Hoje são transportados em aviões cerca de 80 mil animais domésticos por ano. Desses, aproximadamente 3 mil viajam no porão. Foi o caso do cão Joca, que em abril morreu durante um voo com destino errado. O caso provocou comoção nacional e levou à mobilização que resultou no plano anunciado hoje. Evolução muito grande para o Brasil em relação a
a representatividade do animal hoje numa realidade como um filho para a gente. A Agência Nacional de Aviação Civil ainda vai elaborar um modelo de fiscalização com os padrões para a aplicação de multas para as companhias que descumprirem as regras. E um projeto de lei que vai ser enviado ao Congresso pode tornar obrigatório o cumprimento das normas pelas empresas em território nacional. Um levantamento feito pelo Jornal da Record apontou que 6 mulheres, as chamadas mulas do tráfico, foram liberadas pela Justiça por estarem grávidas ou serem mães de crianças menores de 12 anos. As quadrilhas usam essa tática para recrutar pessoas para o transporte das drogas. Hoje, uma aliciadora foi presa pela Polícia Federal. A mulher de 39 anos é apontada como responsável por convencer e preparar as pessoas que saem do país com cocaína para o exterior. Na casa dela, na zona leste de São Paulo, a polícia encontrou passaportes e 2.000 euros, o equivalente a mais de 12 mil reais. Ela conseguiu o passaporte, comprava as passagens e enviava 5 mulas com drogas por semana para a Europa. Uma prática extremamente perigosa. Se uma cápsula com cocaína se rompe, a morte é quase certa. Embora essa forma de tráfico seja antiga, o número de flagrantes tem aumentado. Este ano, 161 pessoas foram presas no Aeroporto Internacional de São Paulo com drogas engolidas, quase 4 vezes mais do que no ano passado inteiro. Outra característica que tem chamado a atenção é a escolha de mulheres grávidas ou com filhos pequenos. Condições que garantem a elas responder ao processo em liberdade. O Estatuto da Primeira Infância alterou o Código de Processo Penal e criou uma espécie de estatuto para situações em condições especiais. Ainda que o juiz entenda que ela deva ser presa preventivamente, ele, por conta da lei, dessa nova alteração, ele tem que deixar aquela mula do tráfico presa domiciliarmente. Um levantamento do Jornal da Record acompanhou o andamento do processo de 11 mulheres presas por tráfico em Cumbica nos últimos 3 meses. 6 foram liberadas no dia seguinte ao flagrante. Todas eram gestantes ou mães de filhos pequenos. Para o auditor da Receita Federal, esse perfil de mulher também é escolhido pelas quadrilhas para tentar não chamar a atenção. O fato da pessoa estar com uma criança de colo, ser mulher ou não, não vai evitar que a gente faça a fiscalização. E ainda sobre esse tema, 3 americanos que desembarcaram no Aeroporto Internacional de São Paulo foram presos com 75 quilos de skunk, um tipo potencializado de maconha. 2 mulheres e um menor de idade tinham desembarcado de um voo de Frankfurt, na Alemanha. Quando passavam pela alfândega, foram abordados pelos fiscais. Os 75 quilos estavam em 6 malas. A quantidade de skunk apreendida é mais que o dobro de toda a droga apreendida no ano passado inteiro no aeroporto de Cumbica. Todo estrangeiro que numa aeronave ou numa embarcação privada pratica um crime no espaço brasileiro vai responder pela lei brasileira. As mulheres vão para o sistema prisional e o menor para um centro de acolhimento de jovens infratores. O PL fechou apoio à candidatura de Davi Alcolumbre do União do Amapá para a presidência do Senado. O partido tem 14 dos 81 senadores e decidiu não lançar candidato próprio. O PL também negocia apoio ao deputado Hugo Mota, do Republicanos, para a presidência da Câmara. O senador Davi Alcolumbre já recebeu o apoio de outras 4 bancadas: União, PP, PSB e PDT. E em breve também deve ter o aval de PT, MDB e PSD, somando assim 69 senadores. A eleição no Senado está marcada para fevereiro do ano que vem. Eleições americanas. O candidato Donald Trump criticou hoje Joe Biden por chamar os eleitores republicanos de lixo. Enquanto Kamala Harris tenta se descolar da imagem do presidente e promete governar para todos. Na reta final das eleições, os candidatos percorrem o maior número possível de cidades no mesmo dia. Donald Trump tem comício marcado em Wisconsin hoje à noite. Mais cedo, ele participou de um evento na Carolina do Norte. O republicano criticou fala de Joe Biden, que chamou os eleitores dele de lixo. Trump afirmou que o presidente e a vice Kamala Harris
não podem governar o país se não amam os americanos. O presidente havia comentado a declaração de um humorista que comparou Porto Rico a uma ilha flutuante de lixo. Biden disse que o único lixo que ele vê são os apoiadores de Trump. A declaração repercutiu imediatamente na imprensa americana. A Casa Branca tentou corrigir a fala e o presidente foi às redes sociais para dizer que estava se referindo ao discurso de ódio do apoiador de Trump no comício republicano. A explicação não surtiu efeito e a fala foi encarada como um ataque a milhões de americanos a poucos dias das eleições. O repórter José Luiz Filho acompanhou o dia do lado democrata. Antes de passar por 3 estados decisivos nesta quarta-feira, Kamala Harris parou para conversar com jornalistas e não teve como fugir do assunto. Para a democrata, o presidente esclareceu a fala. A candidata completou dizendo que discorda de qualquer crítica com base em quem a pessoa vota. Para encerrar, prometeu governar para todos. O comentário reforça o discurso de ontem à noite de Kamala Harris em Washington. Falando para um público estimado pela campanha em 75 mil pessoas, a democrata se colocou como a candidata da união, enquanto Donald Trump seria o representante da divisão e do caos. Kamala ainda tenta se descolar da imagem de Joe Biden e afirma ser uma alternativa para a velha política. Ontem ela prometeu ouvir todos, inclusive os críticos. I will always listen to you. Hoje cedo, na Carolina do Norte, a democrata disse que é tempo de uma nova geração liderar os Estados Unidos. Leadership in America. A Rússia divulgou imagens de um ataque com drones contra tropas ucranianas no leste do país. No vídeo publicado pelo Ministério da Defesa russo, os soldados ucranianos correm de abrigo subterrâneo na região de Kharkiv, cobertos por fumaça, após um drone atingir o local. Momentos depois, é possível ver a explosão. Outros ataques com drones foram registrados na capital, Kiev. Pelo menos 9 pessoas ficaram feridas. Nos últimos dias, Moscou intensificou os bombardeios aéreos contra a capital ucraniana. Veja a seguir os preparativos para a cúpula do G20 no Rio de Janeiro. A reunião deve aquecer a economia da cidade. Estados Unidos intensificam esforços por um cessar-fogo entre Israel e os terroristas do Hezbollah. Um médico foi preso no Rio Grande do Sul suspeito de matar a mulher com medicamentos de uso restrito. O médico saía de casa quando foi surpreendido pela polícia. Bora! Desce! André Batista foi preso em frente a este condomínio, em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. A mulher dele, a enfermeira Patrícia Rosa dos Santos, foi morta dentro do apartamento do casal no dia 22 deste mês. André teria misturado 4 comprimidos de Zolpidem, indicado para o tratamento de insônia, em um pote de sorvete. Além do remédio, o médico também injetou um segundo medicamento para dormir e um anestésico, indicado para pacientes entubados, o que provocou a morte de Patrícia. O que chamou a atenção da polícia foi o local de aplicação das substâncias. Os medicamentos que nos hospitais são injetados através de um catéter no braço foram aplicados no pé da mulher. Ali um cara que usa um indutor de sono para colocar a esposa para dormir, que tem o cuidado na hora de fazer o acesso venoso de não fazer na região do braço, que é uma região onde qualquer médico conseguiria ver. O caso é investigado como feminicídio. A defesa de André Batista diz que só vai se manifestar depois de ter acesso ao inquérito. Representantes dos Estados Unidos discutem em Israel uma nova proposta para encerrar os confrontos entre as tropas israelenses e o Hezbollah. Imagens de uma emissora de TV libanesa mostram uma grande explosão na cidade histórica de Baalbek, a cerca de 10 quilômetros da fronteira com a Síria. Desde ontem, mais de 100 alvos do Hezbollah foram atingidos no Líbano. Antes do ataque, o exército israelense orientou os moradores a deixarem a área. Também hoje, o Gabinete de Segurança israelense confirmou que discute os termos de uma trégua na região.
A proposta de Washington define um cessar-fogo de 2 meses entre Israel e o Hezbollah. O período seria usado para discutir a implementação de uma resolução da ONU de 2006 que cria uma área no sul do Líbano sem a presença de militares israelenses e de integrantes do grupo terrorista. Um rascunho do acordo, divulgado pela imprensa, afirma que as tropas de Israel deixariam o Líbano em 7 dias. No lugar, ficariam apenas soldados libaneses e das Nações Unidas. Qualquer outro grupo seria permitido na região somente desarmado. O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, afirmou que o acordo já pode ser assinado nos próximos dias. A Rússia multou o Google por bloquear 17 canais de televisão no YouTube que são a favor do governo. O valor é maior do que toda a riqueza mundial. Segundo os jornais russos, o valor a ser pago pela empresa americana é de 2,5 decilhões de dólares. O número relativo ao valor tem 32 zeros. A multa é progressiva e vem aumentando há 3 anos, quando a justiça russa ordenou a liberação dos canais. O YouTube alega que esses canais violaram regras comerciais. Em 2022, o Google entrou com pedido de falência no país, alegando que as dívidas eram maiores do que os valores depositados em nome da empresa. 2 novos processos contra o rapper e empresário americano P. Diddy foram abertos em Nova York. Desta vez, ele foi acusado de abusar sexualmente de uma adolescente e de uma criança. Um dos supostos crimes foi denunciado por uma vítima que tinha 10 anos em 2005. Segundo o relato, o rapper teria oferecido uma bebida supostamente adulterada para a criança antes dos abusos que teriam acontecido em um hotel em Nova York. Sean Combs, conhecido como P. Diddy, ainda teria ameaçado a família da vítima para encobrir os crimes. Em outro caso, um adolescente de 17 anos teria sofrido violência sexual durante um teste para um programa de TV. Novamente, o rapper teria usado a fama para sair impune. Sean Combs está preso desde o mês passado em Nova York e enfrenta mais de 120 denúncias. O rapper é descrito pelas supostas vítimas como um violento predador sexual que usava o álcool e as drogas para cometer os crimes. A imprensa dos Estados Unidos especula que dezenas de celebridades também estão entre as vítimas. Além dos processos civis, o nome de Sean Combs ainda está ligado a crimes de tráfico sexual e extorsão. Ele alega inocência em todas as denúncias. O julgamento do rapper foi marcado para começar em maio do ano que vem. Os juízes decidiram que o músico e empresário terá que permanecer preso até lá. 2 pedidos de liberdade sob fiança foram negados. P. Diddy é considerado um dos maiores nomes do showbiz americano. Como cantor e produtor, já venceu mais de 10 Grammys, o mais conceituado prêmio da música no mundo. Ele também agenciou carreiras de astros como Jay-Z e Justin Bieber. Agora, segundo a imprensa americana, pode ser condenado, inclusive à prisão perpétua. A chuva se concentra mais nas regiões sudeste e centro-oeste. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. O estado do Pará ainda sofre com as queimadas. Vai ter chuva por lá? Sim, Cris, a partir de amanhã. Boa noite para você. Celso, boa noite. E boa noite para você de casa. A previsão indica a chuva mais regular na região central do país e sobre pontos isolados também da região norte. Nesta quinta, em Florianópolis, o sol aparece entre muitas nuvens e pode chover a qualquer hora. À tarde, faz até 25 graus. Em Campo Grande, em Teresina, dia quente e abafado. Os termômetros variam entre os 33 e os 37 graus. Em São Paulo, dia de muitas nuvens, mas sem chuva. Faz até 27 graus. Na sexta e no sábado, esquenta mais e aí sim tem chance de pancadas a partir da tarde. Máxima de 28. Hoje, a maior quantidade de chuva foi registrada entre os litorais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Nas imagens de satélite, os pontos coloridos indicam onde estão as nuvens de chuva. Amanhã, a circulação do corredor de umidade que atravessa o país, com uma circulação de ventos no sentido horário próxima à costa do Espírito Santo, reforça a chuva sobre as regiões centro-oeste e sudeste, principalmente sobre o estado de Minas Gerais, que pode registrar novos temporais.
No giro de temperaturas, faz até 30 graus em Porto Alegre. Em Vitória, 25. Em Brasília, 26. Em Natal, 29. E até 34 em Manaus. Tempo Delivery. O Eunésio é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Bem-vindo, Eunésio. A quinta já pode começar com chuva. À tarde o sol aparece, mas a temperatura não passa dos 24 graus. Na sexta e no sábado, muitas nuvens, sem chuva. Faz até 25. O Paulo é de Salbara, na Bahia. Olá, Paulo. Quinta de sol entre muitas nuvens, mas não chove. Os termômetros vão até os 31 graus. Na sexta e no sábado, previsão de pancadas logo cedo. À tarde o sol aparece e esquenta, máxima de 30. Participe do nosso Tempo Delivery nas redes sociais, coloque o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lid. Uma GLO, que é um decreto de garantia da lei e da ordem, deve ser baixado pelo governo federal pouco antes do encontro do G20, mês que vem, para reforçar a segurança no Rio de Janeiro. O encontro dos líderes das maiores economias do mundo vai acontecer no Museu de Arte Moderna e vai aumentar a ocupação hoteleira da cidade. O espaço que vai sediar a reunião do G20 já está pronto para receber as lideranças mundiais. Nesta quarta-feira, foi entregue a obra de revitalização do Museu de Arte Moderna. Participaram da cerimônia o prefeito do Rio, Eduardo Paes, a primeira-dama Janja da Silva e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Esse esforço de recuperar esse prédio, que é um ícone da cidade do Rio de Janeiro e da cultura brasileira, eu acho que tem tudo a ver justamente com o que representa o G20 no Brasil. O turismo gerado pela cúpula promete aquecer a economia. De acordo com o Sindicato de Hotéis do Rio de Janeiro, a média de ocupação deve ficar em torno de 80% durante o encontro. Destaque para a região da Zona Sul, que deve chegar a 95% de ocupação. Um levantamento aponta que os eventos relacionados ao G20 devem movimentar mais de 32 milhões de reais, além de arrecadar mais de 1,5 milhão em impostos sobre serviços. Isso é uma coisa imensurável em termos de custo de mídia que o Rio de Janeiro ganha com isso, falando dos seus destinos turísticos. A cúpula de líderes do G20 vai acontecer entre os dias 18 e 19 de novembro e terá a participação dos 19 países membros, além da União Europeia e da União Africana. Uma operação de garantia da lei e da ordem, GLO, deve ser decretada durante o G20 para reforçar a segurança na capital fluminense. A GLO é executada por militares do Exército, Marinha e Aeronáutica. A Comissão de Educação da Câmara aprovou um projeto de lei que proíbe o uso de celulares e equipamentos eletrônicos nas escolas. A medida vale para escolas públicas e particulares, inclusive no recreio. A proibição do uso do celular nas escolas é defendida pela Organização Mundial da Saúde e pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação. Países como Bélgica, Espanha e Reino Unido já baniram o celular das salas de aula, embasados em estudos que relacionam baixo desempenho acadêmico com o uso excessivo das novas tecnologias. O projeto, aprovado pela Comissão de Educação da Câmara, só permite o uso pedagógico ou didático em sala de aula com autorização do professor. Pela proposta, estudantes com deficiência ou necessidades especiais também vão poder usar os aparelhos para tornar o ensino acessível. Até 11 anos de idade, a proibição do porte e uso. Não vai poder usar nem em sala de aula e nem no recreio, e nem levar. Acima dessa faixa etária, dos 11 anos, é permitido o porte. Então, o aluno ele pode levar, manter na bolsa. Muitos pais utilizam hoje de aplicativos com geolocalização, até por conta da segurança dos filhos. Então, a criança ela vai poder levar, mas não vai poder usar. Nem na sala de aula, nem no recreio.
O texto segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e, se aprovado, pode ir direto ao Senado. Para se tornar lei, ainda vai precisar da sanção do presidente da República, que é defensor da medida. O governo federal desistiu de apresentar um projeto próprio para o tema e deve aproveitar a proposta que já tramita na Câmara dos Deputados. Em evento nesta quarta em Fortaleza, o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que a tecnologia é importante, mas que é preciso ter um limite em sala de aula. Que a gente possa regular e proibir o uso do aparelho celular individual dentro da sala de aula. Que os equipamentos só podem, claro, com algumas exceções, problemas de saúde, etc., mas que esses equipamentos só possam ser utilizados dentro da sala de aula para fins pedagógicos. PT, Podemos, MDB decidiram apoiar a candidatura de Hugo Mota, do Republicanos, à presidência da Câmara. Agora à noite, o líder do PL na Câmara, Altineu Cortes, anunciou que o partido também decidiu apoiar a candidatura de Mota. Nesta terça-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o PP declararam apoio ao líder do Republicanos. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis tem a prova do fazendeiro ao vivo em A Fazenda. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite.